galera, eu sou a Amanda Viana, estou chegando aqui no canal com mais um vídeo, dessa vez um conteúdo específico de futebol feminino. Vou analisar a convocação de Arthur Elias para os amistosos da seleção brasileira contra a Jamaica na data FIFA, que vai do dia 27 de maio até o dia 4 de junho. Antes de começar esse conteúdo, gostaria de agradecer muito o apoio de vocês e as mensagens que eu recebi aí pela criação do canal. Valeu demais para quem já se inscreveu aqui, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se, vai me ajudar muito aí nesse crescimento do nosso canal. E também deixa o like se possível, ativa o sininho, as notificações, porque aí pintou conteúdo novo aqui, você fica sabendo em primeira mão, e compartilhe esse conteúdo para que a gente possa atingir mais pessoas. Agora vamos ao vídeo e como é que vai funcionar aqui esse nosso vídeo. Passar primeiro as informações desses amistosos contra a Jamaica, a lista do treinador Arthur Elias, um pouco do contexto do sistema utilizado pelo Arthur, para que a gente possa entender melhor, olhando ali pelo viés dele, algumas escolhas para avaliação. Aí a gente analisa setor a setor e fecha com algumas ausências marcantes dessa convocação. Bora então para as informações. O Brasil vai enfrentar a Jamaica por 2 vezes, dia 1º de junho, em Recife, Arena Pernambuco, dia 4 de junho, em Salvador, Arena Fonte Nova. E muito se falou aí de qual Jamaica que ia chegar aqui no Brasil para esses amistosos. Por quê? Nos últimos meses, as Ready Girls tiveram aí atletas alternativas, disputando partidas, né? Foi uma seleção totalmente diferente daquela que fez uma grande Copa do Mundo, daquela que jogou o playoff olímpico contra o Canadá, acabou perdendo, a Jamaica não estará em Paris. E por que isso aconteceu? Porque as principais jogadoras do time entraram em litígio com a federação. Vale lembrar também que a Jamaica não tem mais Lorne Donaldson no comando, né? O Donaldson agora é treinador lá em NWSL, no Chicago Red Stars, que é o time da Julia Bianchi. E aí saiu a escalação, né? No caso, a convocação da Jamaica para essa data FIFA, e vem com o que tem de melhor no momento. Vem com a sua base principal, uma seleção muito semelhante àquela que esteve na Copa do Mundo. Então isso é positivo, porque a gente vai ter um nível de enfrentamento um pouco maior para a seleção brasileira do que se fosse contra a Jamaica alternativa, né? Lembrando que esses jogos são aí dos últimos testes que o Arthur Elias terá antes de Paris. Só que a Jamaica tem um desfalque pesadíssimo. A sua melhor jogadora, Bunny Shaw, uma das melhores jogadoras do mundo hoje, ela acabou fraturando o pé em um dos jogos do Manchester City, lá no campeonato inglês, e está fora de combate. Agora, vamos para a seleção brasileira. Vamos passar pelas 26 jogadoras convocadas pelo treinador Arthur Elias. Goleiras: Lorena, Luciana, Natasha e Tainá Borges. As defensoras: Rafaele, Antônia, Tarciane, Thaís Ferreira, Yasmin Tamires e Fê Palermo. No meio-campo, Duda Santos, Duda Sampaio, Yaya, Ana Vitória e Brena. E no ataque, são 10 atacantes: Gabi Portilho, Adriana, Gabi Nunes, Bia Zanerato, Marta, Cristiane, Priscila, Jennifer, Ludmilla e Bianca Brasil. Agora, vamos contextualizar um pouco do estilo de jogo do Arthur, porque eu acho que isso vai ajudar a gente a entender algumas chamadas aqui. A era Arthur Elias começou em setembro, né? E o Arthur, desde então, a gente tem visto 2 bases de sistema nos jogos do Brasil, sendo que uma delas é predominante. Uma delas apareceu em um número muito maior de partidas, que foi a formação, que no caso né, a formação com 3 defensoras. Como é que se dá essa formação? O Brasil tem 3 defensoras, 2 meio-campistas centrais, 2 alas muito abertas e 3 atacantes interiores, 2 e uma centroavante. E por que isso é importante? Porque as alas direitas, o que o Arthur escolheu para a ala direita? Atacante, ponta de origem. Então, a gente vê uma característica diferente da ala direita e da ala esquerda, porque na ala esquerda as opções do treinador foram de laterais. Por exemplo, a Tamires e a Yasmin. E aí lá na direita, por exemplo, a Adriana e a Gabi Portillo, né? Então aí a gente consegue perceber as escolhas do Arthur.
E as defensoras nem sempre jogaram por ali zagueiras de origem, né? A gente já viu aí alguma meio-campista atuando no setor da zaga, alguma lateral atuando no setor da zaga, e aqui a gente destaca a Fê Palermo, a Yasmin, que são jogadoras que têm essa versatilidade. E o que é importante dessas zagueiras do Arthur? Tentar ter um passe bom, né? Porque as zagueiras são parte-chave da construção de jogo da seleção brasileira do Arthur Elias. O jogo passa muito por elas. Elas que fazem aquela construção inicial. Precisam ser jogadoras velozes, porque o Brasil possui um estilo de jogo mais arriscado, com linhas um pouco mais altas, então naturalmente as costas dessas defensoras estarão mais expostas, então elas precisam ter velocidade e agilidade. E aí a gente consegue entender, né, essas escolhas aí do Arthur dessa forma. E qual que é a outra forma, outro sistema que ele utilizou? Uma linha de 4. Aí ele tem 2 zagueiras, 2 laterais, 2 ou 3 meio-campistas centrais, né? Quando são 2, a terceira é um pouco mais avançada. Quando são 3, uma delas fica um pouco mais e outras 2 chegam mais na linha de ataque. E aí, 3 atacantes, 2 abertas, uma centralizada. Essa formação apareceu bem menos nos jogos até aqui, mas é importante a gente pontuar. E a lateral direita nem sempre foi uma lateral de origem. Ele já utilizou a Antônia, que joga de lateral no seu clube. Ele já utilizou a Bruninha, que é uma lateral direita. Mas ele já utilizou ali também a Júlia Bianchi, que é uma meia, mas que tem essa versatilidade de poder jogar na lateral. Então é bom pontuar isso. A Thaís Ferreira também pode atuar como lateral direita, né? E aí a gente vai chegar em alguns desses nomes mais no final do vídeo, principalmente para falar sobre a Bruninha, que tem surgido muitas dúvidas aí, por que a Bruninha não é convocada. Eu vou tentar expor aqui a minha visão. Bom, pessoal, passando para análise setor a setor, vamos começar com as goleiras, 4 chamadas do Arthur. Acho que olhando a questão de Paris, a gente tem 18 mais 4. 18 que vão, mais 4 suplentes. Das 18, 2 são goleiras. Das 4 suplentes, uma é goleira. Acho que Lorena e Luciana estão muito bem posicionadas para garantirem essa vaga dentro das 18. A Luciana é atleta que é de confiança do Arthur, ficou de fora da She Believes, mas retorna agora. A Lorena apareceu pela primeira vez na She Believes Cup, retornando de uma lesão gravíssima, né, do ligamento cruzado anterior do joelho, mas foi bem na She Believes Cup, tá ganhando confiança, e a nossa goleira de melhor teto, né, maior teto no caso. E aí eu acho que a vaga de suplente está bem aberta. O Arthur tá fazendo muitos testes, já fez teste com a Barbieri, já fez teste com a Amanda Coimbra, chamando novamente a Tainá Borges, agora a Natasha tendo aí uma oportunidade com ele. Então, acho que essa vaga tá mais aberta. Para as defensoras, o que a gente tem? Como ele utiliza predominantemente 3 defensoras, vejo aqui Rafaela, Antônia e Tarciane bem consolidadas. A Tarciane ainda não tinha sido convocada por ele até a Copa Ouro, mas na Copa Ouro ela foi muito bem, nos jogos grandes, mostrou muita maturidade e ela confirmou isso na She Believes Cup. Sendo uma jogadora decisiva para o Brasil, cresceu muito e ela tem a confiança do Arthur depois de muitos anos no Corinthians. Então acho que ela se posiciona muito bem aqui como essa terceira zagueira, né, para a Olimpíada, porque Antônia e Rafaela são as principais em termos de confiança do Arthur nessa seleção brasileira. E aí a gente tem a Thaís Ferreira, que foi chamada ali para a Copa Ouro, e ela foi muito bem na Copa Ouro. Muito bem. Foi bem também na She Believes Cup. Mostrou uma boa adaptação ao sistema. Ela pode atuar nas 3 ali da zaga, né? A zagueira central, a zagueira pela direita, a zagueira pela esquerda também. Arriscou bons passes, porque para fazer essa função da defensora do Arthur em trio, precisa ser uma jogadora que arrisque passes. Não dá para ser só aquela jogadora do passe de segurança, do passe curto, não. Ele precisa de atletas que façam o passe quebrando linhas, que consigam aí ativar os jogadores de frente também para quebrar a marcação adversária. E a Thaís mostrou essa qualidade. É uma zagueira versátil, que pode atuar na lateral, pode ser volante, ágil, com boa velocidade. Então acho que ela se posicionou bem aí. Não sei se vai sobrar uma vaguinha para ela dentro das 18, porque aí vai depender muito das escolhas do Arthur. Mas eu acho que ela é uma garantia, ao menos, na lista de suplentes.
Olhando para o restante das defensoras chamadas, Yasmin, peça de confiança, ala esquerda, muito bem, pode fazer a zagueira pela esquerda também, Tamires, lateral, esquerda e ala, né? É uma jogadora mais ofensiva, totalmente experiente, essas duas vejo aí consolidadas para Paris, e aí a gente tem a Fê Palermo, que foi chamada pela primeira vez pelo Arthur na She Believes Cup, e a Palermo, ela é versátil, ela pode atuar em qualquer função ali na defesa, lateral direita, lateral esquerda, porque ela tem um alto grau de ambidestria, e na zaga, pode ser uma zagueira pela direita, uma zagueira pela esquerda, então acho que ela traz essa versatilidade, aí coloca algumas pulgas atrás da orelha do Arthur aí, principalmente nesses testes, né, nessas avaliações. Olhando para o meio campo, o meio aqui é um setor complicado do Brasil, porque ainda acho que é um setor que o Arthur não conseguiu, de forma constante, trazer um equilíbrio. Acho que ainda está faltando liga entre defesa e meio, meio e ataque. Ele ainda não encontrou ali a dupla ideal dele no meio campo, tá trocando muito de dupla, algumas vezes por opção dele, por observação, mas outras vezes por necessidade, porque a gente está tendo lesão, né, das meio-campistas. Então isso tem complicado um pouco essa sequência. Nessa data FIFA, o Brasil não tem disponível Ari Borges, Angelina e Luana, por diferentes motivos, vou falar um pouco desses motivos mais no final do vídeo. E isso deixa aqui o leque de avaliações bem aberto. O que eu vejo aqui? A Duda Sampaio, consolidada, uma jogadora de confiança, é a jogadora de construção, é a jogadora de armação, que pode atuar também um pouco mais avançada. A Duda Santos, ela fez uma belíssima Copa Ouro e vem muito bem na Ferroviária. Para mim, é a melhor jogadora da Ferroviária nesse ano de 2024, consistente nos 90 minutos, conseguindo imprimir intensidade, às vezes passa até despercebida dentro de campo, mas está muito bem. E ela garante também uma versatilidade para o Arthur. Como meia central, como meia um pouco mais avançada, pisando na área, pode jogar como ala direita. Então, nesse meio que está bastante aberto de opções, eu acho que ela se coloca bem. Principalmente pensando em um elenco curto para a Olimpíada, né? Que você precisa de atletas que façam diferentes funções. A Yaya, eu vejo ela bem posicionada aqui e dependendo do status físico de algumas jogadoras como Ari Borges e Angelina, a Yaya pode sim conseguir uma vaga para Paris. Ela foi muito bem na Copa Ouro, ela foi muito bem na She Believes Cup e ela é uma das melhores jogadoras do Corinthians no ano, mesmo sem ser titular absoluta. Tá jogando muito bem a Yaya. Acho que ela retomou aquele nível, né, que ficou lá em 2022, desculpa, e assim, tem conseguido corresponder muito bem dentro de campo. Vamos ver, porque a gente ainda tem essas dúvidas no meio. Correndo por fora aqui, receberam mais uma chance com a Arthur Ana Vitória, que é mais uma dessas que é versátil, que pode fazer diferentes funções e que agora está ganhando mais minutos no Atlético de Madrid, então isso é importante. E a Brena, que está sendo chamada pelo Arthur como meio-campista. Vale lembrar que no início da era Arthur Elias, a Brena foi convocada como defensora. E aí eu acho que a ideia do Arthur naquele momento era ver se a Brena seria capaz de ser aquela zagueira construtora. Agora ele chama a jogadora do Palmeiras pro meio, para ser uma meia central. Vamos ver como é que a Brena vai conseguir se comportar, acho que principalmente na parte sem a bola, nas ações defensivas que essa função do meio-campo vai exigir dela. Aí a gente vai olhar aqui para o ataque. Eu vou olhar primeiro para a questão das atacantes que são alas direitas. Gabi Portillo e Adriana. São as peças que foram mais utilizadas pelo Arthur na função. São jogadoras que podem atuar também na linha de ataque. Já jogaram juntas na seleção brasileira, uma delas como ala, uma delas como atacante interior pela direita para atacar espaço, ou também pela esquerda, né? E assim, são jogadoras de confiança dele por muitos anos de Corinthians. A Adriana, a Portillo ainda está no Corinthians, né? A Adriana com alguns problemas de lesão nessa temporada. Ela perdeu alguns jogos do Orlando Pride com uma lesão na perna, mas já voltou. Então acho que isso é positivo. Olhando agora para as outras peças de ataque, vamos ver as centroavantes. Gabi Nunes, Cristiane, Jennifer e Priscila. Dessas 4, apenas a Cristiane é uma centroavante mais de área e que não encaixa muito bem
na ideia do Arthur de atacante interior. Por quê? Acho que porque vai faltar um pouco mais de mobilidade para a Cristiane para jogar como essa atacante interior. Ela é a jogadora mais 9 mesmo, de presença de área, do jogo aéreo, da imposição. As outras três, Gabi Nunes, Jennifer e Priscila, podem fazer a função de camisa 9 e podem também fazer a função de atacante interior na trinca, né? Aquela atacante que joga por dentro. Elas já atuaram assim com o próprio Arthur Elias. Então, por exemplo, essas 4 jogadoras que eu mencionei, as 3 delas podem jogar juntas. Por quê? A Nunes, a Jennifer e a Priscila garantem essa versatilidade de partir mais para o lado e tal. Acho que a Nunes é a mais consolidada de todas pelo rendimento no levante em alto nível e pelo que ela apresentou nos jogos da seleção brasileira com Arthur Elias, muito consistente e sem a bola é a que faz o melhor trabalho de todas essas 4. A aplicação da Gabi Nunes na parte defensiva é muito grande e na Olimpíada de Paris, considerando os nossos adversários, Nigéria, Japão e Jamaica, na fase de grupos, isso vai ser de suma importância. Acho que Jennifer, Priscila correm um pouco mais por fora e a Cristiane, pela relevância, pelas chamadas que o Arthur tem feito nessas últimas convocações, eu acho que ela está numa boa posição para ir para Paris, mas a ida da Cristiane significaria a não ida de alguma outra peça do ataque, e uma peça que é um nome grande também, então acho que é uma questão que a gente tem que ver também para a sequência dessa convocação. Vamos às outras peças de ataque. Bia Zanerato voltando, ficou de fora da lista da She Believes Cup, mas é uma jogadora que estará em Paris, se estiver bem fisicamente, uma das principais peças escaladas pelo Arthur nessa era Arthur Elias. Tá fazendo uma temporada fantástica no Casey Current, na sua estreia na NWSL. Ela acabou perdendo alguns jogos do time por causa de um problema, fascite plantar, mas se foi chamada para essa lista, eu acho que não deve ser nada grave com a Bia. Marta, voltando a ser convocada pelo Arthur, acho que a questão da Marta é como o Arthur vai encaixar a Marta nesse ataque. Ele ainda não tirou o melhor da Marta, ele ainda não conseguiu potencializá-la. Eu acho que esse é um grande desafio para ele, mas a Marta só não vai estar em Paris se ela estiver lesionada, né? A Marta já anunciou que vai deixar a seleção brasileira no final do ano, então Paris, se ela for convocada, vai ser a última grande competição dela com a seleção na história. Então acho que ela é uma garantia em Paris, mas fica o desafio para o Arthur ainda de encaixar melhor a Marta nesse modelo de jogo dele. Vale pontuar que a Marta ficou de fora de alguns jogos do Orlando, né? Com uma lesão na perna, o Orlando não divulgou com mais extensão o que é, mas ela perdeu alguns desses últimos jogos, especialmente no mês de maio. Completando aqui o ataque, Ludmilla. Chamada novamente, foi muito bem na She Believes Cup, está muito bem no Atlético de Madrid. Acho que a Lud está crescendo na hora certa, para deixar uma pulguinha atrás da orelha aí do Arthur, porque ela tem sido muito eficiente, sem a bola, é uma das melhores jogadoras que pressiona a zaga adversária, então acho que esse é um ponto muito positivo do jogo dela. Vamos ver como é que ela rende nesses jogos contra a Jamaica, para ver aí se ela se encaixa. Pode jogar centralizada, pode jogar também como atacante interior, principalmente atacando o espaço aí. Pra gente fechar essa lista de ataque, a estreante, né? Bianca Brasil, chamada pela primeira vez para a seleção brasileira. Acho que a Bianca vem se destacando pelo Cruzeiro desde a última temporada, tem sido uma jogadora sólida, forte na bola parada, tem conseguido marcar os seus gols. Faz um bom 2024, fez uma ótima Supercopa. Acho que o Cruzeiro faz um campeonato brasileiro de oscilação, que atinge também um pouco a Bianca, mas ela é a peça mais consistente do time. E é um teste merecido, é uma avaliação válida que eu acho que o Arthur faz. É uma jogadora que acho que pode jogar nas 3 funções ali do ataque, ou centralizada, mas não é um atacante de área, ou como atacante interior. Acho que o que pode pesar contra a Bianca já é um ataque com muitas opções. E ela tá chegando para ser avaliada na reta final. E a parte sem a bola. Eu acho que esse é um problema no jogo dela, que acho que ela ainda precisa evoluir mais. A parte sem a bola, pressão, intensidade durante os 90 minutos. Então a gente tem que esperar, tem que aguardar, porque acho que a importância do teste e da avaliação é essa, para ver como a jogadora vai se encaixar dentro do sistema. Pode ser que ela se encaixe perfeitamente e se torne uma jogadora indispensável. Então, por isso que os testes são importantes, principalmente para um treinador que está chegando
recentemente, né, na seleção. O Arthur não tem nenhum ano aí no comando da equipe. Então, pessoal, passamos aí pelos setores, agora vamos para as ausências mais marcantes dessa lista. Eu vou começar com a Bruninha, porque acho que aqui o caso da Bruninha, ele exige um contexto maior, até puxar aquilo que eu falei antes de passar setor a setor, sobre como o Arthur Elias joga, porque isso é importante, acho que, para a gente entender por que a Bruninha tem sido preterida nessas últimas convocações. A Bruninha joga na NWSL, no Gotham FC, e ela está jogando muito bem. O desempenho da Bruninha é ótimo na NWSL, desde a temporada passada até essa de 2024. Só que a Bruninha é uma lateral direita. Ela foi convocada nas primeiras convocações do Arthur, e o Arthur, predominantemente, não tem utilizado uma formação com a lateral direita. Ele tem utilizado uma formação com 3 zagueiras, 2 alas, sendo que a ala direita tem sido uma ponta, uma atacante. Quando o Arthur utilizou contra o Japão, aquele amistoso na Arena Corinthians, a formação com 4 defensoras, ou seja, com uma lateral direita, a Bruninha foi titular. No segundo jogo contra o Japão, aquele jogo contra o Japão no Morumbi, o Arthur voltou para a formação de 3 defensoras, de 2 alas, e a Bruninha jogou na linha de defensoras. Ela foi a zagueira pela direita. Ela não conseguiu ir bem nessa função. E como esse tem sido o sistema mais adotado pelo treinador da seleção, ele não vê, acho que, né, aqui a minha avaliação, pensando pelo viés do Arthur aqui, ele não vê a presença de uma lateral direita de origem como prioridade nessa lista. Por quê? Quando ele joga com 4 defensoras, ou seja, com uma lateral direita, ele pode jogar com a Antônia por ali. Ele pode jogar até com a Tarciane por ali, se for o caso. Com a Thaís Ferreira, já jogou com a Júlia Bianchi por ali. Então, a Bruninha não virou prioridade. Porque quando ele utiliza 3 defensoras, ela não tem a característica para ser uma zagueira. E na ala direita, que ela poderia ser testada, ela não foi testada, porque ele está dando preferência para jogadoras de ataque, para pontas, como Portilho e como Adriana. Então eu acho que isso é que explica a ausência da Bruninha. Acho que não é a questão da qualidade dela, porque ela está muito bem, porque ela está desempenhando muito bem no seu clube. Eu acho que é a questão do encaixe no sistema dele, no sistema de jogo. E como ele só tem 18 jogadoras para a lista de Paris, ela não se encaixa como uma prioridade nisso. Então, acho que a ausência da Bruninha é por causa disso. Lauren. O Renato Senna, do Nosso Futebol, fez uma pergunta para o Arthur sobre a ausência da Lauren. E vamos conferir um trechinho aí da resposta do Arthur. Da Lauren, sem dúvida, a questão dela não estar jogando, não ter muitos minutos, interfere para a convocação. Agora, como eu citei já, ela está entre as possibilidades da gente convocar na próxima lista, e a gente vai avaliando, tentando monitorar, mesmo que não esteja jogando tanto, como está a condição da atleta, para escolher e ser justo, escolher as melhores. Mas é uma grande atleta que sempre respondeu muito bem aqui comigo e que não está nessa lista, mas pode vir a estar na próxima. Bom, o Arthur confirmou que a falta de minutagem no Casey Current está impactando nessa ausência da Lauren, né? Vale lembrar que a Lauren não jogou ainda pelo Casey Current na temporada na NWSL, e nas últimas partidas ela não está sendo nem relacionada para os jogos. Ela está bem fisicamente, mas isso é uma opção do treinador Vlatko Andonovski. E eu acho que isso tem machucado as chances da Lauren de estar em Paris. Mas não é só isso. A Lauren, ela jogou como titular em boa parte dos amistosos de 2023 com o Arthur Elias. Na Copa Ouro, iniciou assim, e aí acabou perdendo um pouco de espaço com o crescimento da Tarciane e da Thaís Ferreira. Tarciane e Thaís Ferreira se encaixaram melhor no modelo utilizado pelo Arthur do que a Lauren. Então, eu acho que ela acabou perdendo um pouco de espaço na lista de prioridades das zagueiras. Ainda tá no bolo? Tá no bolo. Mas hoje eu vejo como improvável o cenário da Laura para estar no meio das 18 jogadoras que irão para Paris. Eu acho que ela tá nesse bolo, mas ela não é mais favorita para estar em Paris, e a falta de minutagem e também o melhor encaixe de outras peças, acho que são questões que explicam aí.
A ausência de Júlia Bianchi. No meio campo de muitas dúvidas, a ausência da Júlia Bianchi fala alto aqui. Porque se a gente for pensar na She Believes Cup, quando a Júlia Bianchi não foi convocada inicialmente, ela entrou na competição do corte da Luana, né? Então, assim, ela esteve na Copa Ouro, não foi convocada inicialmente para a She Believes, entrou no corte da Luana e agora não está nessa lista de novo. É uma jogadora versátil, pode atuar como meia central, pode fazer uma zagueira se precisar, pode atuar como uma lateral direita, mas na lista de prioridades de meia, eu acho que ela está um pouquinho mais embaixo aqui, e não está nessa lista contra a Jamaica, com tantos desfalques no setor, eu acho que pesa um pouco contra ela. 3 ausências desse setor de meio campo, por diversos motivos para a gente tratar aqui. Ari Borges, Angelina e Luana. A Luana, infelizmente, pela questão, né, de que ela está com linfoma de Hodgkin, aproveitar aqui para desejar uma ótima recuperação para a Luana, muita força nesse momento difícil. Tenho certeza que ela vai sair dessa. Então a Luana está indisponível para a Olimpíada. Angelina, fazendo uma temporadaça com o Orlando Pride. Fez bons jogos na She Believes Cup, mas, infelizmente, lesionou o joelho. E aí ela fez uma artroscopia. A artroscopia é uma daquelas cirurgias que a jogadora pode voltar com 1 mês ou pode demorar um pouco mais, porque há essa incerteza. Então a gente não sabe se a Angelina vai voltar a tempo de estar disponível fisicamente para uma convocação. Então acho que ela é uma das peças-chave aí para a gente montar esse quebra-cabeça de Paris. Porque se ela estiver disponível e bem, ela tem que ir, porque está jogando muita bola. E qual que é a terceira? Ari Borges. Temporada difícil para a Ari, no ponto de vista físico. Ela esteve na Copa Ouro, mas não foi bem na competição. Acho que fisicamente sentiu muito o início da temporada, né? Tava ali com um pouco mais de dificuldade para pegar ritmo. E antes da final, a gente tinha que lembrar que a Ari machucou o tornozelo. Então ela ficou de fora da final e, consequentemente, do início da temporada do Racing Louisville. E aí ela voltou, depois dessa lesão, teve ali uma sequência de poucos jogos como titular do Racing, bem, conseguindo atacar, participar, jogando de uma forma até um pouco mais ofensiva na equipe. Só que aí agora ela ficou de fora dos últimos jogos do Racing por um problema no joelho. Não divulgaram a extensão desse problema. Mas então já é uma temporada que a Ari já tem 2 lesões e tá com essa dificuldade de ter sequência. Se ela estiver bem fisicamente, eu acho que ela vai para Paris. Porque é uma jogadora de confiança, com bom rendimento na seleção, versátil também e muito boa. Porém, com 18 jogadoras, 16 de linha, se ela não estiver bem fisicamente, aí o Arthur pode ter que tomar uma decisão difícil. Então a gente tem que aguardar essa situação da Ari. A outra jogadora pra gente falar aqui, Debinha. A Debinha ainda não rendeu bem com o Arthur. Ela vive um momento ruim na seleção brasileira. Mas é uma jogadora de muita qualidade, que no clube vai muito bem, é versátil, pode atuar nas 3 funções ali da frente, e é uma jogadora muito experiente de seleção. Então acho que ela tá forte nesse bolo, mesmo não tendo ido para a She Believes Cup lesionada e mesmo não estando nessa lista contra a Jamaica. Eu acho que a Debinha é uma jogadora ainda muito forte para uma vaga em Paris. A Debinha, ela machucou no primeiro jogo da temporada do Casey Current. Contra o Portland Thorns teve uma lesão importante muscular. Aí ela ficou de fora de diversas partidas e voltou nesses últimos jogos e teve alguns minutos vindo do banco. Mas claramente ainda está longe do ideal físico, né? Ainda precisa de mais ritmo de jogo. Então o Vlatko Andonovski está dando minutos para a Debinha. Talvez a ausência dela nessa lista seja por causa disso, para que ela possa ficar no clube, recuperar essa parte física e aí voltar melhor na sequência. A gente tem que aguardar essa situação. E o outro nome que eu trago aqui é a Geise. De fora, mais uma vez, esteve na Copa Ouro, não esteve na She Believes Cup. A Geise, na sua temporada de estreia no Manchester United, é uma temporada difícil para o United, de muita oscilação, dificuldade de dar liga coletiva, e isso acabou impactando a Geise. Eu não acho que a temporada da Geise é ruim, mas essas oscilações do United prejudicam o caso dela, né? E com o Arthur Elias, acho que a Geise oscilou. Teve alguns bons jogos, teve alguns jogos ruins, e num ataque de muita concorrência, essa oscilação pode pesar contra ela. E o fato dela ter ficado de fora das 2 últimas chamadas não é
bom, né? Pensando numa lista de Paris, mas eu ainda acho que ela tá no bolo. Hoje, eu vejo a presença da Geise como improvável entre as 18. Eu acho que tem outras atacantes melhores posicionadas no gosto do Arthur Elias para ocupar determinadas funções dentro de campo. Mas vamos aguardar, porque ainda tem tempo aí para que o treinador tome as suas decisões. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, um vídeo mais extenso, né? Porque é um vídeo de convocação, tendo que analisar setor a setor, contexto também do Arthur Elias. Acho que uma coisa que vocês já sabem dos meus conteúdos, eu sempre acho importante trazer o contexto, porque para mim o contexto ajuda a gente a entender algumas situações, porque o meu conteúdo aqui sobre seleção não é o que eu acho, não é a minha preferência, é tentar entender o que o treinador está pensando, qual é a visão do treinador, qual é o encaixe dessa jogadora no modelo do treinador. E aí o contexto é fundamental para isso. Vamos aguardar, vamos acompanhar esses amistosos do Brasil contra a Jamaica. Arthur Elias na reta final para decidir aí a sua convocação, 18 mais 4, é uma convocação curta para Paris. Então, por isso que essas decisões são difíceis, porque ele vai ter que levar jogadoras que sejam capazes de exercer múltiplas funções dentro do campo. E a gente, claro, vai ter análise aqui no canal de jogos da seleção brasileira, de Olimpíada. Então, fiquem ligados. Por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo, ativem o sininho. E eu vou ficando por aqui. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam da convocação da seleção. Faltou alguém? Tem alguém aí que vocês estão apostando para ser uma surpresa de rendimento nesses jogos contra a Jamaica? Deixem aí nos comentários e até a próxima. Valeu!